e de fato dos Estados Unidos para Israel, porque a gente fala sobre a proposta de paz de Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio. A gente já vai entender melhor o assunto. A gente tem algumas imagens que eu quero que a gente rode ao lado. Isso são imagens de ontem. A gente também viu cenas similares hoje mais cedo. Isso é um vídeo que vem de Gaza. 4 pessoas ficaram mortas conforme um grupo de pessoas invadia uma warehouse, um depósito de alimentos da ONU. Eles buscavam alimentos em meio a condições humanitárias que são ditas como cada vez mais precárias e há um bloqueio contínuo da entrada de auxílio humanitário em Gaza. Israel, da sua perspectiva de segurança, fala a respeito de uma eliminação completa do Hamas e de depois uma organização quanto à questão de ajuda humanitária. E enquanto a gente sabe que esse é um assunto que divide opiniões e muita gente tem claro, seja por questão de opinião pessoal, seja por questão familiar, por questão religiosa, opiniões fortes a respeito do assunto. A gente não está aqui para fazer juízo de valor, mas para ir aos fatos. Havia um bloqueio de ajuda humanitária que foi criticado por uma série de autoridades, e isso culminou ontem nessa situação onde 4 pessoas acabaram morrendo, enquanto muitas buscavam invadir um depósito da ONU para pegar sacos de comida e, para entrar mais fundo na questão, buscavam alívio humanitário. Isso é um retrato para a gente começar a se aprofundar a respeito do assunto, do contexto no qual acontece agora a possibilidade de um novo cessar-fogo. A situação é a seguinte: Netanyahu deu sinal verde a uma nova proposta de cessar-fogo. O Hamas quer alterações segundo os jornais israelenses e ainda não aceitou. Benjamin Netanyahu, premier israelense, aceitou uma nova proposta de cessar-fogo apresentada pelo governo americano. Nessa mesma coletiva de imprensa de Caroline Leavitt, de onde a gente pegou aquele trecho mais cedo, ela também confirmava que o lado israelense havia aceitado a proposta de cessar-fogo. Entretanto, disse que a resposta do Hamas estava pendente, a gente continua monitorando, pode ser aceito a qualquer segundo, pode ser que não seja aceito, mas até a hora dessa transmissão, o Hamas ainda estava com confirmação pendente. Disse, entretanto, que recebeu e está avaliando a proposta. Alguns veículos de comunicação disseram que o Hamas considerava a versão apresentada como favorável a Israel e pediu modificações no documento, nada oficial, entretanto. O que a proposta diria? A gente vai aos detalhes do que a gente sabe até agora e do que circulou na imprensa. De acordo com detalhes divulgados pelo Jerusalem Post, um dos principais jornais israelenses em língua inglesa, e pela Associated Press, a proposta incluía libertação de 10 reféns israelenses em 2 fases, em troca da soltura de mais de 1.000 prisioneiros palestinos, entre eles terroristas condenados por ataques mortais. Atualmente estima-se que 58 reféns ainda estejam em cativeiro na faixa de Gaza, sendo que 35 já foram declarados mortos. A nova versão do plano também prevê a devolução de 18 reféns mortos, então, de 18 dos cadáveres. Seria um cessar-fogo de 60 dias, permitindo a Israel retomar operações militares depois desse período. A expectativa é que o espaço de tempo seja utilizado para negociar uma trégua de mais longo prazo. O plano também envolve a retirada de tropas israelenses das áreas ocupadas em Gaza desde o fim do último cessar-fogo e a reativação da distribuição de ajuda humanitária sob coordenação das Nações Unidas. Isso permitiria, em tese, a entrada de centenas de caminhões com suprimentos no território palestino. A situação na faixa de Gaza tem sido citada como uma preocupação crescente. E isso é diferente mesmo de outros momentos do conflito, agora uma questão onde a barragem, a entrada de auxílio humanitário chega a um outro ponto e existe um desgaste quanto ao apoio a Israel. A gente vai entrar em alguns dos últimos desdobramentos. Primeiro a gente vai no último relatório publicado pelas Nações Unidas quanto a qual é a situação em Gaza, para tentar entender um pouco mais a respeito do assunto. O que vocês veem ao meu lado agora é precisamente, então, essa estimativa. Uma ressalva: a perspectiva israelense é de que as Nações Unidas têm se comportado de uma forma antagônica a Israel, de uma forma tendenciosa contra Israel. Isso é da UNRWA, uma organização que mesmo já foi criticada e foi comprovado teve alguns funcionários envolvidos no massacre de 7 de outubro. Então a gente faz esse disclaimer para o pessoal também decidir aí como quer ou não acreditar nos dados, e essas são as informações, entretanto, que saem da UNRWA. Vamos para os destaques do último relatório, que foi publicado em 23 de maio e media então a situação entre 15 e 22 de maio. Era um período onde já havia algumas das críticas que a gente pontua na sequência, então já válido para o período que a gente discute. Destaques do relatório. Desde o colapso do cessar-fogo na noite de entre 17 e 18 de março, as forças das IDF escalaram, resultando em dezenas de milhares de civis mortos e feridos, e mais dano e destruição à infraestrutura civil e novas ondas de deslocamento forçado. De acordo, então, com as estimativas da OCHA, outra das organizações da ONU, as pessoas estão confinadas em espaços cada vez menores, com 81% da faixa de Gaza em uma zona militarizada israelense e sob ordens de deslocamento aonde houver
um overlap, onde houver então uma coincidência entre onde estão as pessoas e onde estão as zonas israelenses. A ONU estima que 600 mil pessoas foram deslocadas desde o começo, melhor dizendo, começo do final, desde que acabou o cessar-fogo, e agora, entre 15 e 21 de maio, é uma parte substancial disso, 161 mil. Por 11 semanas, entre 2 de março e 18 de maio, não houve entrada de auxílio humanitário na faixa de Gaza devido a um cerco de autoridades israelenses. E isso é uma das questões que vem mais e mais chamado a atenção e criado algum desgaste internacional para Netanyahu. O momento onde esse cessar-fogo acontece é de muita pressão internacional. A gente vai passar por alguns dos detalhes a respeito do assunto. Eu pedi que a nossa apuração colocasse na tela aqui uma das questões. Isso vem da União Europeia e da Kaja Kallas, que é a chefe para as relações exteriores do bloco. Então isso é algo da semana passada, mas fica de ilustrativo para outros dos pontos pelos quais a gente vai discorrer. Então, a União Europeia tem reavaliado laços comerciais com Israel em meio à escalada da crise humanitária. Há uma proposta para revisar. A União Europeia anuncia que vai revisar, então, as relações comerciais e o artigo do acordo comercial que regula como o bloco se relaciona com Israel. Até pela proximidade geográfica, entre outros fatores, a União Europeia é o principal parceiro comercial de Israel, é mais de 1/3 das exportações do comércio exterior. As tensões diplomáticas aumentaram também entre Israel e os governos de Reino Unido, França e Canadá. Os líderes desses países emitiram recentemente um comunicado conjunto condenando a ofensiva militar israelense em Gaza, chamando ela de, aspas, desproporcional e ameaçando ações concretas a respeito do assunto. O governo do Chile anunciou ontem também a retirada de representantes militares da embaixada em Tel Aviv, intensificando um distanciamento diplomático de Israel. O governo chileno disse que a ofensiva era desproporcional e indiscriminada por parte de Tel Aviv. E a República Tcheca também está adiando planos para transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, uma medida anteriormente já tomada pelo governo americano. Muito bem, isso são alguns dos pontos que ajudam a gente a ter de forma mais tangível o quanto o desgaste internacional escalou durante esse período. Ainda um dos pontos interessantes e que tem sido citado com frequência é a relação entre Israel e os Estados Unidos. Quando aconteceu o execrável massacre do 7 de outubro de 2023, havia massivo apoio internacional a Israel na condução de suas operações, em termos de autodefesa e de evitar que outro ataque como esse acontecesse em uma ofensiva à faixa de Gaza. Depois do final do último cessar-fogo em março, mais e mais esse apoio internacional tem se degradado. A gente citou os exemplos anteriormente e a questão do auxílio humanitário em Gaza. Esse cessar-fogo acontece nesse ambiente de pressão, mas a proposta americana vem também em um momento de tensão ou de estranhamento nas relações entre Israel e os Estados Unidos. Em muitos momentos onde houve desgaste internacional com outros parceiros, os Estados Unidos foram o fiador da legitimidade israelense. Desde o mandato passado até agora, seja com a transferência no último mandato de Trump da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, a questão do reconhecimento da ocupação das colinas de Golã, os acordos de Abraão, também uma iniciativa importante de paz no Oriente Médio mediada no governo Trump anterior. Bem, Israel sempre contou com os Estados Unidos como um grande fiador dessas iniciativas. E desde o início da guerra, de fato, o próprio governo Biden anteriormente deu muito apoio a Israel, uma coisa que foi alvo de crítica interna ainda na campanha do Partido Democrata. Agora, houve algumas questões que desgastaram um pouco a relação entre Trump e Netanyahu recentemente. E aí vem a questão do Irã, a questão dos reféns, a questão da turnê de Trump pelo Oriente Médio. Vamos passar por alguns dos desdobramentos recentes. Em um telefonema direto com o Irã, Trump conseguiu a libertação do refém Idan Alexander sem consultar ou informar o premier israelense Benjamin Netanyahu. Uma correção na apuração. Creio que foi uma mediação direta, não certamente envolvendo o Irã, para ter a correção aqui, mas de uma intermediação direta envolvendo ainda Qatar, mas que não passou diretamente por Israel. Israel ficou sabendo por agências de inteligência e pela imprensa, pela soltura de Idan Alexander. Ele era o último cidadão, ele é duplo cidadão, israelense-americano, mas foi o último cidadão americano a ser solto, o último que estava entre os reféns. Não há agora nenhum cidadão americano entre os reféns ainda em Gaza. Então fica esse acréscimo. Uma coisa que também já gerou uma coisa diferente no relacionamento. Isso foi considerado uma quebra de protocolo diplomático. E ainda tem o seguinte: na viagem de Trump pelo Oriente Médio, não houve uma visita a Israel. Durante o primeiro mandato, foi uma viagem muito parecida pelo Oriente Médio e Trump constantemente, sempre que visitava a região, passava por Israel. Não aconteceu no início do segundo mandato. Somado a isso, houve agora uma questão ainda. O presidente americano disse a Netanyahu que não considera apropriada uma ação militar contra o Irã nesse momento.
havia muitos debates quanto à possibilidade de Israel tomar uma ação militar mais agressiva quanto ao Irã, e isso foi uma questão contenciosa. Enquanto Trump ia ao Oriente Médio falando sobre menos sanções à Síria, soltura de reféns, esforços para um acordo com o Irã, havia a questão da ofensiva militar que continuava em Israel. Parece que agora esse foi um ponto que chegou à tensão máxima, ao ponto de Trump pedir então que Steve Witkoff viesse com uma nova proposta de cessar-fogo conforme as negociações com o Irã se desdobram. A gente passa pelas condições citadas por Israel para o encerramento do conflito para tentar entender melhor o panorama. Desmantelamento completo do Hamas, a destruição completa das capacidades militares e governamentais do grupo terrorista. Netanyahu considera o grupo uma ameaça existencial a Israel e pede garantias de segurança para evitar que outro massacre de 7 de outubro aconteça. Libertação de todos os reféns. Israel exige a libertação de todos os reféns israelenses ainda em cativeiro, vivos ou mortos. E garantias de segurança pós cessar-fogo. Em uma coletiva de imprensa anterior, Netanyahu pedia que o plano de Trump fosse implementado em Gaza. O plano envolveria, apesar de falta de clareza, algum tipo de deslocamento da população para outros lugares, os Estados Unidos assumindo o controle de alguma forma, e uma reconstrução da faixa, sem estar claro como isso aconteceria em termos de os palestinos voltarem para lá ou os detalhes do assunto. A gente aguarda os próximos desdobramentos, conforme está pendente se o Hamas aceitará ou não o acordo proposto por Steve Witkoff de cessar fogo e se pode ou não esse acordo perdurar depois de 60 dias com negociações.